Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 23. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a teu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos do céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Quando nós temos uma opinião ou temos uma posição de nós mesmos, devemos reconhecê-la como dizer ou como opinião somente. Os saduceus tinham opinião. Eles achavam que as pessoas não ressuscitavam. E para afirmar a opinião deles, eles deram o exemplo de uma mulher que tivesse tido 7 maridos e todos tivessem falecido e por fim a mulher também falecido. Eles então perguntam a Jesus: na ressurreição, ela será esposa de quem? Neste momento, Jesus revela algo muito profundo. Ele diz: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Portanto, o erro de nossa opinião, de nossa mente, provém do fato de não conhecermos primeiro o que Deus disse. E segundo, não conhecemos o poder deste Deus. Na realidade, tudo que pensamos e tudo que opinamos, devemos perguntar primeiro: o que Deus disse? E o que Deus faz? Qual o poder dele? Esta é a questão que devemos responder, que devemos saber, que devemos compreender, e o poder de Deus devemos conhecer. Por isto, nesta resposta, Jesus revela que na nossa vida futura, quando nosso corpo também ressuscitar, não haverá macho e fêmea. Não pense numa vida ressurreta em que haverá diferenças, mas seremos como os anjos. O que significa ser como os anjos? Teremos um corpo espiritual. Não teremos as dificuldades de um corpo físico, como a gravidade, como a dificuldade e a fraqueza para se mover. Seremos livres e seremos como os anjos. Portanto, tudo que você opina, tudo que você pensa, tudo que você especula a respeito das coisas espirituais, devem ser levadas a Deus e a sua palavra. Devemos conhecer primeiro as Escrituras, para conhecermos o Deus das Escrituras. Conhecer o Deus das Escrituras é experimentar o seu poder. Por isso, na sequência, após dizer que nós seremos como os anjos, Jesus diz que eles não tinham lido que Deus era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando se diz que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó,
Jesus está dizendo que nesta palavra, para que ele fosse Deus, Abraão, Isaac e Jacó era como se estivessem vivos. Isto mesmo, Deus é o Deus dos vivos. Por isto que as pessoas que estão mortos em pecados e delitos não têm o Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, pai de Jesus. Não conhece a sua palavra e nem experimenta o seu poder. E assim, vivem de suas próprias opiniões, comem as suas próprias palavras e se acham muito sábias e muito entendidas. São orgulhosas e vivem pecando. Porque não reconhecem a Deus, não experimentam seu poder e não sabem nem estão vivos para experimentá-lo. O que nos vivifica é a fé em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente por meio dele é que podemos experimentar o poder de Deus e entrarmos na realidade deste reino. Nós vamos recordar que o princípio do Evangelho é: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus, ou o reino do céu. Isso há 2000 anos, há mais de 2000 anos. Jesus disse que o reino tinha chegado. E o reino chegou. No dia de Pentecoste, o rei veio para o nosso interior. E agora nós somos templo deste reino interiormente. E o reino está dentro de nós. Mas vai chegar uma era e um tempo da manifestação do reino. Será a era do reino manifesto aqui na terra. Esta é a próxima era. Estamos na era da igreja, ou na era do reino interior. Durante este tempo, Deus está preparando os vencedores que participarão da glória no reino futuro. Portanto, para sermos vencedores nesta era, vencemos o mundo, a carne e o pecado. Nós devemos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Se você conhecer as Escrituras e o poder de Deus, você não estará sujeito ao engano do seu coração, não terá uma opinião como os saduceus, não terá e não viverá de sua própria imaginação, não será enganado pelos falsos profetas, pelos falsos mestres, não será enganado pela falsa igreja, pela Babilônia, mas estará no Espírito e viverá uma vida espiritual. Esses que vivem uma vida espiritual é que estão vivos e conhecem o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Porque estão vivos espiritualmente e tendo vida espiritual, têm discernimento do Espírito Santo. E o Espírito é o que ensina e guia a toda a verdade. Não confie em homem algum sobre a sua espiritualidade. Você vai confiar as coisas eternas a um homem? Você vai confiar a sua vida eterna a um homem? O reino de Deus, você vai depender de um homem? Se for assim, você será um fracasso espiritual. Não terá vida, não terá poder, não entenderá as Escrituras, nem conhecerá o poder de Deus. Será enganado por espíritos estranhos. João nos ensinou a provar os espíritos para ver se são de Deus. Quando alguém estiver falando sobre as Escrituras ou pregando o Evangelho, faça prova. Senão, você pode chegar a ser como um saduceu. Você tem uma opinião sobre a igreja, fala sobre a igreja, fala sobre o Evangelho, tem opinião sobre Jesus Cristo, mas não conhece as Escrituras, não entende a palavra de Deus, nem conhece o seu poder. Damos graças ao Senhor Jesus Cristo, pois foi nesta ocasião que ele manifestou a realidade da vida espiritual futura. Nós seremos como os anjos. Portanto, não imagine e não tenha o reino de Deus, o reino do céu, como algo humano, como algo da carne. Perceba que este reino é um reino espiritual e também nós teremos um corpo espiritual. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos os que estão
em Cristo Jesus. Amém.